De 4 em 4 anos, durante a Copa do Mundo, vemos as ruas do Brasil coloridas com as cores da bandeira do nosso país. Mas você já parou para pensar como a bandeira do Brasil foi criada? A atual bandeira do Brasil foi adotada em 19 de novembro de 1889, 4 dias após a proclamação da República. Mas ainda passou por algumas pequenas alterações até chegar ao que conhecemos hoje. Desde quando o Brasil ainda era uma colônia de Portugal, o território já possuía a sua bandeira. O Brasil teve cerca de 11 bandeiras anteriores. Agora vejamos a bandeira do Império do Brasil, criada a partir da independência do país em 1822. Familiar, não é? Você certamente já ouviu por aí que o verde da bandeira representa as nossas florestas e o amarelo o nosso ouro e as nossas riquezas. Mas a história mostra algo um pouco diferente. O verde da bandeira representava originalmente os dragões presentes no brasão da família real de Bragança, enquanto o losango amarelo representava a família de Habsburgo. Como assim? Calma, nós vamos explicar. O verde e amarelo representam a união das famílias reais de Portugal e da Áustria. Unidas através do casamento de Dom Pedro I com a princesa austríaca Dona Maria Leopoldina, primeiros imperadores do Império do Brasil, a união entre as famílias reais foi uma oportunidade para reforçar alguns laços históricos entre as duas famílias e aproximar politicamente os impérios de Portugal e da Áustria. A bandeira imperial do Brasil era composta pelos seguintes itens: uma coroa, que inicialmente era a coroa do Principado e posteriormente passou a ser uma coroa imperial, um retângulo verde em alusão ao brasão da família de Bragança, um losango amarelo, representando o brasão da Casa de Habsburgo, os ramos de tabaco e café, principais produtos da economia brasileira na época, e o pavilhão pessoal de Dom Pedro I, feito pelo pintor Jean Baptiste Debré. Este pavilhão continha estrelas representando as províncias, uma esfera armilar, que representa altitude e longitude, que se tornou um símbolo de exploração marítima portuguesa, e a cruz da Ordem de Cristo. Algo interessante é que os ramos de tabaco e café estão presentes até hoje no brasão da República do Brasil. Falando nisso, com a proclamação da República foi necessário a confecção de uma nova bandeira. Segundo o cientista político e historiador José Murilo de Carvalho, no livro Formação das Almas, que trata justamente da construção dos símbolos republicanos do Brasil, o inesperado do 15 de novembro fez com que os participantes não dispusessem de um símbolo próprio para desfilar nas ruas. Desta forma, uma bandeira foi feita às pressas, seguindo o mesmo modelo de bandeira dos Estados Unidos, proposta pelo jurista e político Rui Barbosa, já que os republicanos brasileiros se inspiraram também na República dos Estados Unidos para criar a República do Brasil. Mas essa bandeira só vigorou por 4 dias. A bandeira sugerida por Rui Barbosa serviu de base para a bandeira de alguns estados brasileiros. Além dela, foram propostos vários projetos de bandeira. Um deles, inclusive, é a atual bandeira do estado de São Paulo. A bandeira escolhida foi justamente aquela que lembrava o lábaro do Império do Brasil. A bandeira continuou com o losango amarelo e o fundo verde, mas no lugar do brasão imperial foi colocado o globo azul com estrelas, representando os estados brasileiros. Uma curiosidade é que as estrelas estavam agrupadas conforme as constelações ocupam um lugar no céu. A ideia de utilizar o verde como uma representação das florestas e o amarelo do ouro foi um simbolismo construído pela República com o objetivo de afastar a identidade do Brasil da família real. A frase ordem e progresso é inspirada no lema de uma corrente de pensamento chamada positivismo, que era comum entre os republicanos brasileiros. A frase presente na bandeira do Brasil veio da máxima do filósofo positivista francês Auguste Comte: amor como princípio, ordem como base e progresso como objetivo.
A influência do positivismo está presente não só na bandeira do Brasil, quanto também no hino nacional. Não é à toa que a letra do hino nacional possui várias referências ao amor. E por falar no hino nacional, você sabia que aquela parte instrumental na introdução do hino era cantada? O hino era assim. Espero o Brasil que todos unais por vosso viver. E em avante, brasileiro, sempre avante. Gravai no buril os quadros anais do nosso poder. E avante, brasileiro, sempre avante. Servir o Brasil sem esmorecer, por todo monarca, o viver na guerra e na paz, a sombra da lei, a Deus da gentil, do amor aqui, do belo Brasil. E Jesus, ó Jesus. Se você ficou surpreso com isso, você nem imagina o quanto a história do hino é surpreendente. A história do hino nacional brasileiro é bem complexa e está entrelaçada à própria história do Brasil. Embora a melodia do hino tenha sido criada em 1822 e a letra que conhecemos em 1909, o hino do Brasil foi oficializado em 1922. Mas vamos por partes para entender melhor. A melodia que nós conhecemos hoje foi composta em 1822, ano da independência do Brasil, por Francisco Manuel da Silva com o nome de Marcha Triunfal, mas não ficou famosa na época. A música que ganhou notoriedade neste período foi outro hino conhecido por nós, que é o hino da independência. Em 1831, Dom Pedro I abdicou ao trono do Brasil em favor de seu filho Dom Pedro II, e isso foi motivo para comemoração no Brasil, o que é assunto para outro vídeo. Com este acontecimento, a melodia da Marcha Triunfal foi novamente tocada, mas dessa vez com uma letra que comemorava a abdicação de Dom Pedro I. A melodia ganhou uma segunda letra em 1840, criada por um autor desconhecido para comemorar a coroação de Dom Pedro II. Devido à sua popularidade, passou a ser considerada como o hino nacional brasileiro, embora não tenha sido oficializada como tal. Antes da proclamação da República, o republicano brasileiro chamado Antônio Silva Jardim propôs que fosse criada uma letra em português para ser usada com a melodia da Marselhesa, o hino da República Francesa. A música era bem conhecida por aqui e a ideia foi inicialmente bem aceita, mas, graças aos céus, um pingo de bom senso recaiu sobre eles e a ideia não foi para frente. Com a proclamação da República, era necessário criar símbolos que reforçassem a importância da República para o país. Foi nesse momento que o governo brasileiro fez um concurso para eleger o hino do Brasil. Porém, no dia 15 de janeiro de 1890, durante um evento cívico na frente do Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro, o povo pediu que fosse tocada a Marcha Triunfal. A melodia fora tocada em vários momentos icônicos da história do Brasil e estava presente no coração do povo. Esse momento foi a grande legitimação da melodia como hino nacional. Leopoldo Miguéis foi o vencedor do concurso para escolher o hino do Brasil, mas o povo não aceitou muito bem. Foi então que o governo provisório decidiu, através do Decreto 171, de 20 de janeiro de 1890, conservar o hino nacional e adotar a música vencedora do concurso como o hino da proclamação da República. A letra que nós conhecemos hoje foi composta pelo escritor e poeta Joaquim Osório Duque Estrada. Seu poema de 1909, em versos decassilábicos, ou seja, em 10 sílabas, venceu um concurso que buscava uma letra para a melodia já conhecida. E foi oficializado como letra do hino nacional brasileiro por meio do decreto número 15.671 do presidente Epitácio Pessoa em 6 de setembro de 1922. O que a gente pode dizer hoje é que o hino nacional é um hino. E depois da Copa vem a corrida eleitoral. Não podemos deixar que o nosso país, que exalta tanto amor nos símbolos nacionais, seja dominado por discursos de ódio. Fica a dica. E aí? Você conhecia todas as histórias sobre o hino e a bandeira do Brasil?
Se gostou, não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com os amigos. E se quiser saber mais, as fontes e referências bibliográficas estão logo abaixo na descrição do vídeo.